galera, trazendo pra vocês mais um review de What If, dessa vez do segundo episódio da segunda temporada, intitulado de E se Peter Quill atacasse os heróis mais poderosos da Terra? Então vamos nessa, né galera? O episódio já se inicia em Nova York, no ano de 1988, quando uma daquelas naves do Ego cai, né? Lá na cidade de Nova York, e de lá de dentro sai o Peter Quill, e ele, né, tá com os poderes de celestiais. Então o Vigia aparece, né, falando que 6 meses atrás o Quill foi abduzido pelo Yondo. E só que diferente da maioria dos universos onde o Yondo não entrega, né, o Peter pro Ego, nesse universo o Yondo nunca mudou de ideia, ou seja, ele entregou o Peter ao pai. E o Ego, né, já meio que controlou a criança. Ele já foi destruindo o Walkman lá da Meredith. E foi dizendo, ó, meu filhão, vamos fazer isso aqui e aquilo e tal. Mas, enfim. Lá na SHIELD, né, mais especificamente no Projeto Pegasus, a Peggy Carter e o Howard Stark estão, né, meio que vendo câmeras de segurança do que aconteceu em Nova York. Tipo, um garoto com um monte de poderes caiu do espaço. Então, provavelmente ele é alienígena. Só que eles não sabem muito bem o que vão fazer, né? E eles estão num dilema, né? Se mandam as forças armadas ou se vão, né, fazer uma equipe com o que eles têm para poder detê-los. O Howard até lembra que eles estão, né, no meio da Guerra Fria contra a União Soviética, mas a Peggy diz que eles precisam de ajuda. E aí eles começam, né, a recrutar algumas pessoas. Eles recrutam o Hank Pym, o Bill Foster, o Rei T'Chaka. Eles até fazem uma trégua com a União Soviética e eles enviam o Soldado Invernal para ajudar, né? E a Peggy e o Howard acham ele familiar, né? Pensam, peraí, esse é o Bucky? Só que, devido a todo o histórico de assassinatos, eles pensam, não, tem alguma coisa estranha. E eles vão, né, fazer o briefing da missão, falando que tem um garoto alienígena por aí que toca no terror pelos Estados Unidos. E basicamente, né, pelo que vocês estão vendo, a equipe reúne o Pantera Negra, o Homem-Formiga, o Golias e o Soldado Invernal, né? Mas não só isso, nós também temos a Marvel, né? Nesse caso, a doutora Wendy Lawson na equipe. Eles vão de jatinho até Coney Island, né? E ela fica vasculhando a nave do Peter Quill enquanto ele fica lá em Coney Island fascinado com os brinquedos, destruindo algumas coisas. Ele pega um guaxinim de pelúcia, né? Todo mundo fica em posição, exceto a Lawson. E aí, né, o Hank vai utilizando algumas formigas para dizer, ah, você tá se divertindo, né, garoto? Para atrair o Peter para um canto. Enquanto isso, a Lawson vê que a tecnologia alienígena é bem avançada, vai levar um tempo, né, para ela conseguir dar uma olhada em tudo. E o Peter é atraído pelas formigas até a casa de espelhos. Lá, né, o Pantera Negra, né, o Rei T'Chaka tenta utilizar uma armadilha laser, mas o Peter usa os poderes de celestial dele para explodir o local, né. Todo mundo meio que começa a atacar, né. Só que a Lawson pede para o Soldado Invernal, que está no jato dela, recuar, pois se o cubo, no caso do Tesseract, explodir, não vai mais haver um planeta para salvar, né. Então, a nave, né, do Peter Quill, durante o ataque, que ela tá voltando na nave, acaba sendo detonada, né, destruída. O Hank consegue salvar a Doutora Lawson. E aí todo mundo recua pro jato, né? Só que quando o Peter Quill tá prestes a atacar, do nada chega o Thor. E aí, né, o Peter fica, ô, peraí, você não é aquele cara lá do Val, sei lá o que? Ele desmaia. E aí o Thor informa, né, que vários reinos pereceram e Midgard, no caso a Terra, foi o único que sobrou. E ele mostra, né, a muda cósmica do Ego, que ele plantou em cada planeta, cada reino. O Thor conseguiu pegar da Terra antes de ir para Coney Island, né? Mas antes que eles possam destruir, eles falam, olha, tem um selo de proteção, e somente um ser de origem celestial pode romper essa proteção, né? E o Peter Quill, ele tá sendo mantido numa cela semelhante à que foi construída para o Hulk lá no primeiro filme dos Vingadores. E quem aparece é a Hope. Ela tá com o Walkman lá, cantando, ela vê o Quill, né? É outra criança, mais ou menos da idade dela. O Quill aí tem uns 8 anos, eu acho que a Hope deve ter a mesma idade, eu não tenho certeza. Mas aí
ela conversa com ele e ele explica que, na verdade, ele não é um alienígena, ele é da Terra, nasceu no Missouri, a mãe dele é de lá. E ele só quer voltar para casa, porque ele teve no espaço, né, por um tempo com o pai, e ele quer voltar pro lar dele. Então a Hope ajuda o Quill, né? Ela pegou os cartões de acesso do pai e pegou as partículas PIN para encolher a cela. Então ela leva o Peter até um canto, usa um clipe de cabelo para abrir a cela minúscula que ela encolheu, depois usa outra partícula para outra partícula nos disquinhos, né, para fazer com que a cela aumente. O Peter sai dali, ela indica onde tem um ponto de ônibus, né, que pode levá-lo para o Missouri, e o Quill sai dali, né. E aí a Hope explica para todo mundo que a culpa não é do Peter e sim do pai dele, que de alguma forma tem um controle sobre o Quill. E o Thor, tipo, todo mundo fica debatendo opiniões diferentes do que fazer com o Quill, né? O Thor quer exercer a justiça asgardiana, o Rei T'Chaka tenta outras coisas, o Bucky sugere assassinato, no caso o Soldado Invernal, né? Enquanto isso, o Peter pega um busão e vai pro Missouri e ele fica escutando a voz do Ego, tentando controlá-lo, mas ele só aumenta o som do Walkman e ignora, né, o pai. E aí o Ego fala que vai terminar o que começou e começa... Não, vai terminar o que ele começou, né? E começa a ir em direção à Terra, o que faz com que a Muda desperte, né? O Thor percebe que o mestre dela está se aproximando e eles veem outra nave entrando em órbita. O Rei T'Chaka cita, né, um velho provérbio wakandano, que só se vence uma guerra em duas frentes, saindo dos caminhos do caminho dos inimigos, né? Ou seja, se você não pode lutar com ambos, deixe que lutem entre si. Só que aí, né, eles pensam, não, nós temos que encontrar esse garoto, ele pode ser o único que pode derrotar o pai, né? E, tipo, a Hope mesmo convenceu o Hank, dizendo que só ia falar onde o Quill estava indo se ele concordasse em protegê-lo. Então, nós temos, né, a SHIELD contra o Ego, que chegou, no caso, nós temos o Thor, temos o Pantera Negra e temos o Golias contra o Ego, e a Peggy também tá lá. O Howard tá junto com a Hope na base, enquanto o Hank foi com a Lawson para buscar o Peter lá no Missouri. O Peter até tá, né, no cemitério, visitando o túmulo da mãe. Eles pedem, né, para tirarem pro Howard e a Hope tirarem a muda dali, antes que seja tarde, né. Só que aí que tá, o soldado invernal, ele sumiu. Ele tá lá no Missouri, no cemitério, com a arma apontada, né, na mira. Ele tá escondido no arbusto, apontado na direção do Peter, pois ele tá recebendo ordens de um superior russo para matar o garoto. E aí, né, o Hank vai lá falar com o Peter e ele revela que o Ego realmente tem poder de entrar na mente dele, né. E a verdade é que ele não se sentia muito em casa quando estava longe da Terra, mas agora que ele voltou e ele está sem a mãe, ele não se sente mais em casa. A Peg manda as unidades recuarem, pois tem muitos clones do Ego pulando por aí, e o Hank fala que entende o Peter, pois desde que eles perderam a Janet, né, nada naquela casa é o mesmo. E a pessoa, né, se sente com dor, com raiva, como se estivesse se afogando, mas o Hank não se afogou. E o Peter também não precisa fazer isso, contanto que ele deixa as pessoas ao seu redor ajudá-lo. Enquanto isso, o Howard hackeia, né, a transmissão lá do Bucky e tenta apelar para o lado humano dele, fazer que ele não atire no garoto, né? E ele até fala do Steve. E aí, né, o próprio Hank fala pro Peter, olha, volte com a gente, seja parte da nossa família, né? E aí o Peter aceita, eles se abraçam e o Bucky, ele não atira, ele meio que conseguiu se controlar. E aí eles decidem levar o garoto de volta para confrontar o Ego, né? A base foi comprometida, o Howard e a Hope tem que dar o fora dali, pegar a muda, mas o Ego já, né, tá puxando a muda para ele. O Thor, o Rei T'Chaka e o Bill Foster estão presos, eles não conseguem fazer nada. Só que aí a Lawson chega com uma mega velocidade lá no jatinho dela, né? Inclusive o Hank, que ela deu o apelido de rabugento, ele pula junto com o Peter, eles vão voando numa formiga, pegam a muda, eles entram lá no corpo, né, do Ego e começam a confrontá-lo. Ele acaba revelando, né, que matou a mãe do Peter, mas o garoto não pode fazer nada, pois ele não consegue destruí-lo, né? E aí o Peter vai, absorve a muda, porque afinal ele é parte celestial, né? Então ele consegue canalizar esse poder. Ele, você é só um humano, afinal de contas, né? E aí o Peter fala que na verdade a mãe dele dizia que ele é o Senhor das Estrelas. Ele usa o poder lá, né,
da muda que ele absorveu para destruir o corpo do Ego. E aí, né, tudo voltou ao normal. Eles estão lá na casa do Hank comemorando. O Howard até é perguntado pela Lawson se tem o Soldado Invernal deu algum sinal. Ele, não. O Hank pergunta se deveria trancar as portas. Ele, não, acho que não. Aquele dia no Missouri, né, aconteceu alguma coisa. O Soldado Invernal pode ainda estar por aí fora, mas eu tenho certeza que o Buck Barnes ainda está lá com ele. E aí, né, eles vão, jantam, compartilham histórias das culturas um com o outro. O Thor agradece o jantar, mas fala que ele precisa se despedir, né, pois a forma corpórea do Ego foi destruída, mas o planeta ainda vive. E não vai haver paz no universo enquanto ele não vingar quem eles perderam. Mas o Hank lembra que ali eles trabalham em equipe, né? E o Thor fala, tá bom, vistam-se equipe. E aí, né, todo mundo vai caminhando lá pra enfrentar o Ego. Nossa, gente, eu gostei bastante desse episódio. Eu dou um 8,5. Eu gostei um pouco mais do episódio da nebulosa vibe Blade Runner, mas essa temporada tá bem bacana. Lembrando, todo dia vai estar saindo 2 vídeos por dia, exceto nos dias de Fazbear Fright, porque aí vai ser um dia só pra o resumo mesmo do livro, da história, né? Mas é isso, galera. Inclusive, foi o pai do rei T'Chaka, no caso o avô, né, do T'Challa e da Shuri, que entregou o Vibranium pro Howard Stark para construir o escudo do Steve. Bem bacana. Mas, enfim, gente. Essa foi a review. Esse foi o episódio. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam, ative o sino para não perder nenhum de novo. Fico dos corações. Jesus te amo. Um forte abraço. Até a próxima e falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.